dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 16 de julho de 2026 e o título é A Isca. Recentemente, viralizou o discurso do comediante americano Ronnie Chieng em uma cerimônia na Universidade de Harvard. Transcreverei a seguir os pontos de sua fala que considerei mais impactantes. A temática da fala era sobre inteligência artificial. Para surpresa da audiência, ele diz, abre aspas, dane-se a IA. É idiota, é tão idiota. Você já tentou usar isso? Está sempre errado. Estou aqui para dizer que a missão da geração de vocês é destruir a IA. Você já viu como pessoas burras se gabam de como usam a IA? Elas sempre falam algo do tipo, ei, você sabia que agora eu consigo ler meu e-mail, resumir e mandar uma resposta? Sim. Sabe quem mais consegue fazer isso? Eu. Eu consigo fazer isso. O quão inútil você é? Criar é a parte divertida. A jornada é apenas o modo como adquirimos habilidades. A jornada é o propósito de tudo isso. Conheço alguém aqui que está dizendo: e quanto ao uso da IA para inovações pioneiras na medicina e na física, se você a usa para esse propósito, você não é o problema. Estou falando do aumento de dívida cognitiva devido ao uso excessivo de grandes modelos de linguagem. É por isso que vocês deveriam ter medo da IA. A próxima batalha dessa geração não será entre humanos e IA, mas entre pessoas com conteúdo e pessoas com conhecimento superficial. Em dado momento, ele cita um estudo do MIT de 2025 intitulado Seu Cérebro no ChatGPT, que descobriu que a dependência excessiva de modelos de aprendizado de linguagem pode levar a um débito cognitivo. E concluiu dizendo aos alunos que se certificassem de que seu mundo offline fosse melhor do que seu mundo online, e para seguirem a sua paixão, pois quando se faz o que ama, cada dia pode ser uma alegria, e essa alegria pode se espalhar para os outros. Em um primeiro momento, muitos podem discordar dessa fala, mas se refletirmos com profundidade, ela traz uma mensagem extremamente importante. A geração atual está terceirizando o pensamento e isso é nocivo. Recursos não utilizados atrofiam, perdem a utilidade. Nosso cérebro é uma máquina incrível, tão incrível que nem mesmo o maior gênio da humanidade utilizaria 100% de sua capacidade. A ciência, tão avançada, ainda não consegue desvendar todos os mistérios dessa poderosa engenharia humana e divina. E o que se tem feito? Transferido para uma máquina artificial todo o processo que nos possibilita desenvolver cada vez mais nossas habilidades cognitivas. Estamos pulando etapas de uma forma desastrosa. Cada etapa que é pulada deixa uma parte do conhecimento pelo caminho. Algo se perde ali, que talvez nunca mais seja recuperado. Vemos hoje uma geração incapaz de produzir linhas de raciocínio lógico. Muitos tornaram-se meros robôs repetidores de pensamentos alheios. Não analisam os fatos, compram qualquer narrativa que pareça fofa e confortável. Aceitam tudo o que corrobora a artificialidade que vem sendo construída. Não aceitam desafios, não buscam soluções, apenas absorvem. Estamos assistindo à desconstrução do ser humano pensante, inteligente, criativo e capaz. Há pessoas que tornaram a ferramenta seus confidentes. Essa atitude já gerou danos irreparáveis. Não digo que não haja benefícios. Sim, há. Como ele mesmo cita no discurso, mas só vai se beneficiar dessa ferramenta quem souber usá-la de forma produtiva. O homem deve dominar a máquina e não o contrário. Somos seres tão capazes de criar coisas maravilhosas, de produzir progresso e trazer evolução. E quem promove esse experimento social sabe dessa imensa capacidade. Por isso, lançam inúmeras armadilhas. Isso não passa de mais uma isca. Quem estiver atento e no controle de sua própria vida
saberá desviar do perigo e tornar a experiência favorável a si. O momento pede atenção, observação e compreensão da realidade que nos rodeia. Exercitar a mente, desenvolver seu potencial, é ser grato pelo dom da inteligência, da capacidade de raciocínio, sendo também a melhor forma de ativar a necessária expansão da consciência. O conselho final do discurso é importantíssimo. Valorize a vida real. Faça seu tempo valer a pena. As telas são as iscas brilhantes e atrativas, mas nós não somos peixes, não é mesmo? Então vamos lá. Realmente esse discurso aí que eu achei bastante interessante. Eu vi eu vi a primeira vez naquela página do, acho que eu não vou lembrar agora, é um influenciador aí que tem livros escritos, e ele estava comentando sobre justamente essa fala. E aí eu fui buscar, né? Fui dar uma pesquisada para ver todo o contexto e tal. E realmente achei muito interessante o que ele falou. Porque muita gente hoje em dia está realmente terceirizando o raciocínio, né, o processamento das informações, o raciocínio lógico, né, os bons argumentos, o conhecimento, porque é lógico, é muito mais fácil. Se você tem algo ali para resolver, para ter que pensar, escrever, solucionar, e você delegar isso para uma máquina fazer para você. Hoje a gente vê muito pessoas assim, elas realmente, como ele cita, de um e-mail. Preciso responder. Aí vai na IA e pede para a IA responder. Quer dizer, a pessoa não se dá o trabalho de ler, de compreender algo que foi enviado para ela e ter até a delicadeza, né, de responder de uma forma pessoal. Não, tudo é terceirizado. Tem pessoas realmente que estão tornando as IAs confidentes, elas ficam conversando com as IAs. Né? De uma certa forma, a gente vive num mundo em que muitas pessoas acabam justamente se isolando no mundo virtual e acabam não tendo amizades reais, no mundo real. E acaba essa carência sendo jogada para uma máquina. E aí houve até um caso aí, que não foi aqui no Brasil, mas de um garoto, eu não sei se ele chegou a realizar aí um ato extremo, mas a IA não refutava nada das questões que ele falava e incentivava o garoto a levar a cabo certas ideias assim de desistir da própria vida, porque tudo que o garoto, né, era depressivo e tal, e falava, e a IA não refutava nada, não tentava demovê-lo, muito pelo contrário, concordava, né? E eu não lembro o desfecho da história, porque eu sei que os pais acabaram descobrindo, mas não sei se descobriram a tempo, ou se foi só depois. Mas isso é uma coisa que realmente é algo, o lado ruim, né? O lado negativo, o lado perigoso, né? De acessar essas uh, esse tipo de tecnologia, né? Porque para você dominar a tecnologia, você tem que ter uma bagagem de conhecimento. Se você delega tudo para a máquina, você perde todo o processo de formação do seu conhecimento. Né? Então a máquina passa a te dominar e não você dominar a tecnologia ao seu favor, ajudar a desenvolver coisas, aprimorar coisas, mas quem tem o propósito ali de realizar todo o processo de conhecimento, de inovação, é a própria pessoa. A tecnologia vai ser um auxiliar e não o próprio criador. E quando, por exemplo, você para de tentar
se esforçar para melhorar o seu conhecimento, para adquirir mais informações, para treinar seu raciocínio, para ler, né, e aumentar e expandir também, né, a sua consciência, você corre o risco de ir perdendo, né, essa habilidade de pensar de forma crítica, de analisar as coisas, de observar a realidade no seu entorno. Tem muita gente que repete narrativa e ela não consegue lidar com os fatos. Ela vê, mas ela não processa. Ela continua repetindo algo que não corresponde ao que ela está vendo, né? Que é a paralaxe cognitiva. Então a pessoa não consegue, por mais que você demonstre os fatos, ela não consegue sair, se desconectar da narrativa que ela criou. Né? Ela foi tão manipulada que ela não, mesmo vendo, ela não consegue acreditar. E isso é algo que também tem acontecido com muita frequência. E às vezes você, por mais que você demonstre, né, de forma objetiva, e que hoje em dia também muitas situações, as pessoas, em muitas situações, e normalmente nessas narrativas, se valoriza as análises subjetivas, sendo que a melhor forma de se ter resultados mais justos, né, de se correr menos riscos de cometer equívocos ou de burlar sistemas legais, né, é que as coisas sejam bem delimitadas objetivamente, porque aí aqueles parâmetros precisam ser respeitados. E quando a coisa é muito vaga, muito subjetiva, ou é aquela coisa que repetem, e as pessoas não vão investigar a fundo, aí a gente acaba resvalando aí por criar situações que não correspondem à verdade, que não correspondem à realidade. Muita gente fica vivendo, né, nessa zona aí, né, nebulosa, que não está dentro das situações reais. E quem vive muito no digital perde justamente as experiências, né, da realidade, da vida real. E esse é o conselho que ele dá, inclusive, né, de que eles valorizem mais o que eles vivem offline do que o online. Tem gente que a vida dela se passa no virtual. Quanta gente aí que vive de ficar mostrando tudo que faz, que desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, o que come, o que deixa de comer, com quem conversa, todos os movimentos que faz na vida. Mas a vida dela é só aquilo ali, não tem uma vivência real. Quando desliga a câmera, é um vazio. Existe ali um vazio, não existe nada de palpável na vida da pessoa, nada de concreto, né? É só aquela fantasia, aquilo que é transmitido para gerar visibilidade ou para convencer os outros, às vezes, de que a pessoa é super feliz, está super bem, e na verdade, por trás das câmeras, a realidade é bem outra. Então, a gente tem que ter sempre, né, o equilíbrio, né, a parcimônia para utilizar as coisas de modo que nos favoreça, que nos ajude a evoluir, né? Então, como eu falo no texto, né, o cérebro é uma máquina extremamente complexa, incrível, maravilhosa, que até hoje não foi totalmente compreendida. Nós usamos pouquíssimo da nossa capacidade, né? E mesmo os gênios, né, aquelas pessoas geniais que fizeram descobertas incríveis, não usaram toda a capacidade cerebral dela. Então a gente ainda tem muito aí que avançar, mas justamente eu acredito que como nós temos um potencial que nem nós mesmos conhecemos, e, e não é interessante que a gente desenvolva esse potencial. Porque quanto mais a gente despertar a nossa consciência, despertar para as nossas potencialidades, menos a gente vai ficar sob o controle de outras pessoas. Então, quanto menos habilidade a gente tiver de raciocinar, de pensar, de observar, de entender o que nos cerca, de entender o sistema todo, isso é favorável
para quem está no controle. É muito mais fácil de manipular, né? Muito mais fácil de continuar com essa guerrinha, de ficar dividindo as pessoas, de ficar fatiando a humanidade em grupos, né? Porque aí você coloca um contra o outro e você tem um controle melhor ali. Você vai manipulando ali, né? As pecinhas no tabuleiro de xadrez. E vai controlando o jogo de acordo. Eles controlam a todas as peças de acordo com os interesses deles. E é um momento em que a gente acaba perdendo o nosso maior propósito, que é o desenvolvimento, né? A jornada, quando você delega isso para uma máquina, né, toda a produção, você perde o propósito maior, que é a jornada, e não o destino. O destino é importante, mas não é o mais importante. Todo aprendizado acontece na jornada, no desenvolvimento. E se a gente pula essa etapa para chegar mais rápido e delega isso para os outros para não ter o trabalho, a gente está perdendo todo esse processo de aprendizado. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que prestar atenção e realmente usar a nossa mente para entender, né, o que é algo bom para a gente e não ser manipulado, não cair nas narrativas e estar no controle das coisas e não entregar o nosso controle para terceiros. Então, é importante que a gente entenda que desenvolver os nossos potenciais é um trabalho nosso, de cada um, e que só traz benefícios para a gente. E que não adianta querer cortar caminho, porque todo aquele conhecimento que você pulou vai te fazer falta lá na frente. E vai te deixar, como ele fala, vai chegar um momento em que a disputa é quem tem conteúdo, quem conseguiu se desenvolver e quem não conseguiu se desenvolver, né? Porque as pessoas que não pularam o processo, que fizeram o próprio trabalho, vão estar acima, vão estar além, mais adiante, mais avançadas do que aquelas que simplesmente escolheram o caminho mais fácil e acabaram perdendo aí valiosas lições aí que são importantes para a nossa formação, né? Então, fica aí essa reflexão, né? Para a gente tomar cuidado, sem contar que uma coisa que eu sempre falo, né? A gente fala de inteligência artificial, sendo que a gente tem uma inteligência natural, né? Um dom divino. E eu acho assim que se você não aproveitar isso, né? Porque tudo que a gente não usa, músculos que a gente não usa, atrofiam e acabam perdendo a utilidade. Então, você não aproveitar, né, não utilizar de forma sábia esse dom que a gente tem, né, dessas capacidades que a gente tem de desenvolvimento, de desenvolver tanto potencial aí que a gente ainda nem conhece, que a gente ainda desconhece, chega a ser um desrespeito, né, com quem nos criou, quem nos deu toda essa capacidade, né, com o criador da obra. Então, é importante que a gente tenha até mais respeito por nós, que a gente se olhe e valorize mais as nossas próprias capacidades. E entenda que certas ferramentas são ferramentas de auxílio, mas que nós as utilizamos e não elas nos utilizam, né? Nós as controlamos e não elas nos controlam, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.